boa noite. Eu sou Madame Carmen Filgueiras. Eu estou aqui para te apresentar Foco, Fábulas Online com óculos. Eu vou apresentar um pouco da sabedoria milenar de culturas diferentes numa estratégica aparição rápida a qualquer momento do seu dia. As parábolas apresentadas nesse foco são parábolas retiradas de, como eu disse, culturas diferentes, e eu vou começar explicando como eu conseguirei falar de humanos quando eu estou chamando a coletânea de O Encontro de Fábulas. Eu vou começar com Édipo, exatamente. Como Édipo entrou em Atenas. Não foi Atenas, foi em Tebas. Ele decifrou o enigma da esfinge. E a esfinge é exatamente um encontro entre o animal e o humano. E aí a esfinge perguntou para o Édipo: então, Édipo, qual o animal que pela manhã anda com 4 patas, à tarde anda com 2 e à noite com 3? Édipo respondeu: é o homem. Exatamente. Ao responder esta pergunta, este enigma, ele pôde entrar em Tebas e ele me ajuda a te dizer que é possível sim a gente tratar os humanos como animais, simplesmente. Então, nas minhas fábulas, não só animais agem como humanos, mas humanos também agem como animais, ok? Bom, esse encontro está sendo apoiado culturalmente pela Apple Queen. E é um prazer estar com vocês aqui para contar já a segunda parábola, que é da cultura judaica, justamente a respeito do Kesef. Kesef, em hebraico, significa tanto prata quanto espelho, como vontade. E este homem, ele estava muito rico, muito bem sucedido, mas ao conquistar esse sucesso, ele se afastou da comunidade e o rabino foi lá conversar com ele e queria saber como ajudar. E pensou com os botões e mostrou para ele, para o homem rico, um espelho. E disse: o que você vê? E o homem rico disse: eu me vejo. Então o rabino raspou a prata, raspou essa vontade desmesurada, esse desejo, esse dinheiro, e aí ficou apenas o vidro. Então o reflexo não era mais possível e perguntou novamente ao rico, né? E aí, o que você vê? E então o homem disse: eu vejo você. E essa parábola é para a gente refletir sobre como muitas vezes os nossos desejos nos afastam do bem comum. Vamos agora para uma terceira historinha. Eu tenho que ver a minha cola porque eu esqueço a ordem. E a historinha é da cultura budista. Havia esse aprendiz muito ansioso porque queria saber a resposta das 14 perguntas nunca dantes respondidas. E ele insistia com o sábio e o sábio já não estava tão paciente assim e disse: sabe de uma coisa? Eu vou te contar uma parábola. E quando o sábio diz sabe de uma coisa, acho bom você ouvir. Bom, o aprendiz ouviu a parábola e a parábola é a seguinte: eu vou te contar. Era uma vez esse homem que levou uma flechada. A flechada, ela tinha um veneno letal. E ele estava lá, sangrando, prestes a morrer. O veneno era letal. Então, o parente dele disse: eu vou te ajudar, eu vou chamar um médico agora. E aí o homem que levou a flechada disse: não, você não vai chamar um médico. Antes, você vai me ajudar a descobrir quem mandou essa flechada para mim. Quem foi que atirou? Como foi feita essa flecha? Que tipo de pena é essa? Que animal é esse que tem nessa pena? Que é isso? Que tipo de estirpe era a dessa pessoa que me flechou? Blá, 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 blá. Ele queria saber detalhes, mas o parente era sábio. E aí ele disse: fica pensando nisso que eu vou chamar um médico. O aprendiz não quis entender essa parábola e ele precisou de ajuda. Então foi por isso que o sábio disse: tá, eu vou facilitar para você. Todo mundo que está neste planeta, todos nós recebemos essa flechada letal. E esse tipo de pergunta sua não leva ninguém a lugar nenhum.
Ok? Então fica a dica do sábio. Vamos pensar no futuro e fazer o que pudermos fazer com o tempo que nos resta. Vou agora para um quarto saber, uma quarta sabedoria. Uma sabedoria muito antiga, de novo da cultura grega. Era uma vez o rei Midas. E o rei Midas, ele estava super feliz porque ele tinha acabado de encontrar com Sileno, um semideus grego para lá de Bagdá após festa dionisíaca, que estava assim, meio bêbado ainda e não estava querendo papo com Midas, não. Mas o Midas, que reconheceu Sileno por sua famosa sabedoria, precisou saber e insistiu e perguntou: ó Sileno, entre todas as maravilhas do mundo, qual a maior das maravilhas para o homem? E o Sileno disse: você não devia me perguntar isso, porque para você é impossível. E o rei Midas disse: ó, para mim tudo é possível, me conta, me conta, me conta. E ele disse: a maior maravilha para os homens é nunca ter nascido. Foi assim que o rei Midas reagiu. Ele reagiu dessa maneira. Mas ele quis saber a segunda melhor maravilha. E aí o Sileno disse: a segunda melhor maravilha é morrer o quanto antes. Porque antes e depois da existência você estará colado ao absoluto e não vai ficar fazendo esse tipinho de pergunta que te incomoda e me perturba. Ok? Bom, vocês sabem que nem tudo na vida é sabedoria grega. E aí eu vou um pouquinho para o Lewis Carroll contar que era uma vez uma menininha que estava já naquela fase pós-linguagem, você ainda está investigando os limites, mas você já sabe que um pato é um pato e que um galo é um galo, ok? E eu lembro que quando eu era criança eu dizia bundinha e eu não entendia porque as pessoas riam e não aceitavam o meu bom dia. Bom, essa menininha já passou da fase bundinha, bom dia, ela consegue fazer a distinção, mas ela não sabe para onde ir, ela não sabe o que fazer e ela vai encontrar justamente com o gato sorridente. E ela, angustiada, sem saber para onde ir, pergunta ao gato sorridente: qual é o caminho? E o gato sorridente responde: se você não sabe para onde ir, qualquer caminho vale a pena. Deu para ver? Deu para ver? Apoio cultural Apple Queen. Vamos para mais uma sabedoria. Essa sabedoria do Dostoiévski. Esse texto eu não li, é um texto chamado Irmãos Karamazov, mas eu vi na Wikipédia esse resumo e fiquei encantada pela imagem, que talvez seja uma das mais famosas do livro Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski, e a imagem justamente faz um elogio ao livre-arbítrio. O grande inquisidor tinha encontrado ali com o Jesus Cristo e prendeu o Jesus Cristo. E ao prender o Jesus Cristo, ele falou: sabe de uma coisa, Jesus Cristo? Deus errou. Deus errou ao dar aos seres humanos o livre-arbítrio. E Jesus Cristo, né? Totalmente plácido, deu um passo, deu um beijo na testa do grande inquisidor e manteve-se gracioso. Ai, o grande inquisidor ficou muito chateado, e disse: vai embora daqui e nunca mais volte. E assim o grande inquisidor libertou Jesus Cristo e provou o valor do livre-arbítrio. Eu não contei, mas eu estou achando que a gente está na nossa 7ª parábola e eu vou acabar com essas parábolas agora. Vou continuar em um outro momento. Era só um teaser para apresentar a vocês um pouco da ideia do foco. Fábulas online com óculos, e eu vou contar para vocês uma historinha que eu aprendi essa semana e eu super me identifiquei. Eu achei que essa historinha podia ser minha, eu poderia ter escrito, porque depois que eu comecei a cozinhar, frutinhas, aqueles insetos, mosquinhas de fruta, elas aparecem. Elas adoram a natureza, elas se multiplicam com a natureza. E aí, desde que eu comecei a cozinhar, isso tem 1 ano, eu tenho que conviver com moscas. E eu começo a falar com mosca. E de repente eu falo: não, eu vou te matar, eu sou budista, não devo e tal, tarará, tarará, tarará. Mas naquele momento, eu super entendi o que o cara me contou. Aquele momento eu estava ali tentando matar a mosca. Sério, tentando. Mas por mais rápida que eu fosse, ela era mais rápida do que eu. E era quase como se ela merecesse que eu aplaudisse. E involuntariamente era o que eu estava fazendo. E ela deve ter rido muito de mim, porque sem querer eu a aplaudia. Queridos, espero não ter esquecido nenhuma das 8 que eu queria contar hoje. Eu contei as 8? Eu contei.
Obrigada por quem esteve aqui. Um grande abraço. Até a próxima. 7 horas da manhã ou 7 horas da noite. Se eu não estiver aqui às 7 horas da noite, é porque eu cheguei às 7 horas da manhã.